Eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo, indo atrás de você. Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Ai, ai, deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo, indo atrás de você. Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Ai, ai, horas 34 minutos. Rafa, 5 a seco. O Rafa se inspirou aqui, Gabi. A Gabi disse, nossa, que música boa. E eu dei o ok também. 5 a seco com, para você dar o nome, né? Para você dar o nome. Linda música. E, gente, eu vou repetir aquilo que é até meio clichê, que a gente já fala aqui. A gente deveria colocar o intervalo no ar, porque o papo estava incrível aqui. Tava antes. Queria botar os fones de volta. Não. O Rafa, vamos lá, e a gente... Mas tá bem, tá bem. Tava incrível antes, Mulheres intervalo também. É isso aí. É isso, né? E com tanto conhecimento, com tantas experiências, assim, para trocar, é incrível, né? Mas sigam da onde quiserem seguir, gurias, tá? Fiquem muito à vontade. Então, eu vou falar, as gurias deram um relato. Eu tive uma doulan, eu acompanhei uma gestante que me contratou como doula e acabou tendo uma perda gestacional. E ela lidou muito silenciosa com a sua perda, assim. Foi por muito tempo. Eu tentei me aproximar de uma certa forma daquilo, até como um olhar um pouco curioso para saber como funcionava a perda, porque eu nunca tinha
me aproximado de alguém que nunca tinha não conhecido ninguém que tinha passado por uma perda, né? E como foi silencioso para ela por uns 4 ou 5 meses, e depois ela teve essa necessidade de colocar para fora, falar nas redes, enfim, se expor de uma maneira. E anteriormente o bebê não teve idade para conhecer o sexo, ou enfim, e ela nomeou aquela criança, né? Mesmo que não tivesse, que não soubesse o sexo, ela nomeou, e ela vive, né? Eu sou mãe do Joãozinho, Sim. né? E o Joãozinho vive na vida dela. E hoje ela tem a Mariazinha viva, e tem o Joãozinho. Então, tem um espaço dentro do quarto da Mariazinha para o Joãozinho. E como ela vive com esse espaço, assim, dentro do coração dela, assim. Eu fico pensando... Muitas pessoas falam assim, quando tu tiver vai ocupar esse espaço. Sim. E não, aquele espacinho está lá. Com certeza. Mas é interessante isso. A gente acha que não conhece ninguém que tenha passado pela perda. Mas quando tu vive, as pessoas que viveram a perda vêm até ti para te consolar ou para compartilhar a experiência. Então, isso mostra que realmente falar sobre a perda é um assunto ainda velado. Parece que tu está querendo... não sei, que a pessoa, enfim, são vários sentimentos que impedem, né, vários medos que impedem a pessoa de contar a sua experiência negativa. Claro que, às vezes, é mal recebido uma pessoa que está gestando, ouvir de alguém que venha falar para ela, olha, aconteceu isso comigo. Mas aí eu acho que não cabe muito. Depende, porque, às vezes, as experiências negativas podem ser um alerta. A gente precisa no caso de uma negligência, de uma ausência como aconteceu comigo. Então, tu precisa também entender que a pessoa que está relatando o seu episódio trágico não é com a intenção de te deixar preocupada, mas sim alerta. Então, quando nós fizemos o projeto do Biografias, a gente recebeu muitas críticas quando nós fizemos as primeiras apresentações públicas, falando sobre as violências obstétricas. Então, por parte dos profissionais, diziam, vocês estão assustando as gestantes. Não, nós estamos alertando. Cabe à gestante entender que aquilo é um alerta, porque a gente acaba criando uma bolha, achando que tudo é maravilhoso, que a gestação é maravilhosa. A gente precisa ligar o botão de alerta. É fundamental. E outra coisa, né? Além dos casos que eu acho que torna ainda essa experiência mais dolorosa, mais grave, que é o caso de tu ter o abandono, a negligência no atendimento, e o teu filho vir a ter uma complicação ou vir a falecer por causa de uma omissão ou de uma ação médica ou profissional errada, enfim. Também tem os casos, a gente chama de 2 por 1000, né? 2 bebês a cada 1000, é uma estatística, vão ou morrer imediatamente antes do parto ou em decorrência do parto, sem nenhuma razão aparente. Então, a gente também precisa falar sobre isso, que alguns bebês vão morrer e que a gente talvez vá fazer a necrópsia e não vá ter nenhuma causa de morte apontada. Muitas vezes o bebê para de o coraçãozinho de bater dentro do útero, e aí tu vai fazer a investigação e tu não encontra nada. E também essa família encontra uma dor de ter aquele colo vazio e também a ausência de uma explicação. Então, cada luta é muito individual. A explicação é muito... Eu acho que isso é o que eu queria trazer quando a Kelly trouxe. Vocês vão assustar as gestantes. E eu fico pensando que o que assusta as gestantes é não saber o que está acontecendo. Exatamente. E por que a gente não sabe o que está acontecendo? Porque ninguém falou sobre essas possibilidades antes, né? Se romantiza muito a questão da gestação ou da maternagem, e aí tem que se apresentar tudo muito bonito, tudo muito perfeito, e não é tudo muito bonito e perfeito. E é isso, né? A gente vive esse momento da exposição de rede, então tudo é perfeito e maravilhoso em rede social. Ninguém conta a sua tragédia, mas a gente precisa contar para que outras pessoas fiquem atentas a isso, né? Então... Falando nisso, nem sempre vai dar tudo certo, né? Quando eu estive no centro obstétrico agora, porque eu estava preocupada, eu comentei com algumas pessoas, não te preocupa, vai dar tudo certo, não te preocupa, vai dar tudo certo. É isso, e aí tu fica tu entra na bolha. Seria muito melhor se as pessoas dissessem, desejo que dê tudo certo, ok, né?
vai lá, é melhor mesmo, mas eu desejo que vai tudo certo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas, tipo, não te preocupa, vai dar tudo certo. Não, a gente precisa se preocupar. Aí é que está. Essa é a situação. Porque é inaceitável hoje se perder um bebê num parto vaginal, considerando que nós estamos no século XXI e a gente perde os bebês por erro, porque passou da hora, porque se a gente for avaliar, a maioria dos casos de natimorto ou de mortes intrauterinas são de mulheres que entraram em trabalho de parto com seus bebês vivos. Então, são estatísticas que não vêm à tona. Né? E isso eu acho que é interessante avaliar. Vamos avaliar quais são as causas de morte dos bebês nos hospitais públicos e comparem com os hospitais particulares. Se a gente considerar os particulares, a maioria morre porque são ou bebês prematuros extremos, ou então porque tinham algum problema congênito, né? Então, são essas. Não há casos de bebês em hospitais particulares que morram com a mãe entrando em trabalho de parto. E é o que mais tem acontecido. Tem uma coisa também, nos particulares a maioria é cesárea, né? Mas tem uma estrutura também. Eu recebi um folheto do Hospital Moinhos com a humanização do parto, com banheira, com tudo. O PILT tem essa estrutura. A gente sabe que há esse preparo, porque, vamos dizer assim, também virou um pouco de moda, né? Para alguns profissionais. Se popularizou. E quando se tem a estrutura e o poder financeiro, tu já oferta. Exato. Mas vamos falar um pouquinho de violência obstétrica, então, né? Que eu acho que entra nesse quesito, assim, de por que a gente tem tanta diferença de um hospital particular para um hospital público. Hoje a gente tem uma violência obstétrica bem direcionada para alguns grupos sociais, né? Mulheres negras de baixa renda sofrem mais violência obstétricas do que outras mulheres, de maneira geral. Sim, eu concordo, mas eu também acho que, como eu tenho acompanho bastante publicações sobre violência obstétrica, eu recebi outro dia um caso que aconteceu na Ucrânia, em um hospital de uma cidade, né, de uma condição social boa, vamos pensar assim. Bom, lendo a situação, a gente via que realmente tinha acontecido um caso de negligência. E eu pensei, bom, isso prova que não é relacionado à precarização da instituição, como muitos dizem e usam como argumento. Aconteceu a violência, aconteceu isso, a morte, porque o hospital está sucateado. Não, é a postura profissional. Sim. Humano e profissional, né? Então, 90% dos casos envolve a postura dos profissionais que estão atendendo. Né? E a gente sabe que aqui em Rio Grande existem várias falhas, né? Inclusive de não haver um protocolo de atendimento. E isso faz com que tu seja atendido de uma maneira por um determinado profissional e de outra por outro, de um outro plantão. Mas esse é um grande problema que a gente encontra, acho que no Brasil como um todo. Por isso que as mulheres brasileiras ainda têm muito isso de um meu médico, né? Porque com aquele profissional tu consegue garantir que as coisas vão sair mais ou menos como vocês combinaram. Mas a gente não tem assim, por exemplo, qual é a conduta em caso de... não, é o doutor que vai decidir a conduta. Né? A gente sempre depende da pessoalidade. E os contrassensos, a gente sabe que há contrassensos e que a gente também apontou no projeto e fomos bem criticadas. Existe um grupo que trabalha com humanização e que orienta as gestantes lá, um grupo institucional que trabalha lá no HU e que orienta as gestantes a fazer um plano de parto. Quando a gestante chega para ter o seu bebê, ela tem o plano de parto ignorado. Né? Agora, recentemente, eles estão aceitando. Agora, porque há uma mobilização, eu acho que é bem interessante, a gente precisa também destacar isso. As pessoas estão se alertando para os casos. Porque está se falando sobre isso. O HU está trabalhando para mudar, eu acho que isso é importante, mas eu acho que o principal é a administração quebrar essa hierarquia do médico, porque o médico ainda tem o poder. É ele que decide? Não, ele não decide. Ele não pode decidir acima da instituição. Sim. Ele não pode ser... E, por vezes, não pode decidir acima da vida daquela pessoa, seja numa situação de parto ou não.
trabalho colaborativo entre família, gestante. E agora eu tive uma experiência bem positiva com o nascimento da minha filha, embora eu tenha feito uma cesariana emergencial. E eu fui a todo momento informada de tudo que estava acontecendo. Fundamental, então, foi e No foi. HU? Não, foi em Porto Alegre, né? Por medo das estruturas locais. Não, eu não ia arriscar. Eu não arriscaria ter a minha filha aqui, infelizmente. Por mais que eu saiba que tenham bons profissionais aqui, é um conjunto de fatores, né? Sim, não é só eu ia te recordar muito o teu a trauma instituição, a estrutura da emergência, porque eu vivi isso, uma situação de emergência, e eu não tive acolhimento aqui. É importante dizer que o meu bebê não nasceu em Rio Grande, ele nasceu em Pelotas. E aqui houve uma situação de falta de leito. E aí eu entro um pouquinho na história, né, que envolve também um outro caso de negligência do meu parto. E, na ocasião, o parto se anunciou prematuro e o médico, quando ele viu que não ia ganhar com... Só um pouquinho. Esse no primeiro parto. No caso do meu filho que faleceu. Então, quando o profissional viu que não ganharia com o parto, com a realização do parto, porque era prematuro e eu precisaria ir para a FURG, por ter UTI, ele me abandonou. Né? E a FURG não tinha leito e eu precisava de um encaminhamento. Quem é que faz o encaminhamento? É o hospital? É o médico? Todos lavaram as mãos e eu fiquei na rua. Literalmente na rua, na calçada dos hospitais, porque simplesmente não tinha quem me encaminhasse. Então, isso é uma coisa assim, desumana. Naquela época, obviamente, eu não sabia que podia acontecer. Eu jamais soube de casos, e aí a importância da gente relatar. Eu não sabia de casos parecidos. Eu não sabia o que fazer. Eu procurei o plano de saúde, né, do qual eu sou conveniada. Nada, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E eu fiquei desassistida, né? Então, isso não pode acontecer. Nossa, isso não pode acontecer de forma alguma. A gente fica até meio... Fica porque é revoltante. É revoltante, né? E a partir disso, tu buscou formas de ir para Pelotas? Alguém te aí conduziu? foi bem complicado, porque esse profissional que me acompanhava no pré-natal, ele trabalha na Santa Casa. Então, eu fui aceita na Santa Casa, embora eles não pudessem, dizem que não podem, porque bebês prematuros eles encaminham para a FURG, mas eu fui aceita na instituição. A médica que estava de plantão também negligenciou, disse que não ia fazer nada por mim, porque não era meu obstetra, porque eu não poderia estar ali, até que houve a intervenção das enfermeiras e da assistente social do Hospital Santa Casa. Então, foram elas que vieram, conversaram comigo, souberam que o obstetra estava na instituição, ele estava lá, e ele não quis me atender, e elas o obrigaram a me atender com encaminhamento. E está explicada a violência obstétrica. Sim, aí o que aconteceu? Ele, revoltado, me xingou, apontou o dedo, disse que eu não tinha o direito de interrompê-lo, porque ele estava fazendo uma cesariana seriadas, como ele costuma fazer, né? Uma série de cesarianas naquele Agenda dia, naquele plantão, e marca todo mundo. Né? Todo mundo. E eu não tinha o direito, apontando o dedo, de interrompê-lo. Eu disse, doutor, mas o meu filho quer nascer e ninguém quer me atender, eu estou na rua, né? E detalhe, eram 2 da madrugada, 2 da manhã, quando eu tive o rompimento da bolsa, e eu fui dar entrada no hospital às 7 da noite. Então, foram mais de 12 horas de espera. E talvez por punição, o que ele fez, sabendo que eu era conveniada, que eu tinha, né, todo o amparo da operadora, né, do convênio, ele fez um encaminhamento e me internou pelo SUS. Né? Só que eu não via aquele internamento, eu não via o encaminhamento. De que forma? Ele ligou, ele conseguiu um leito pelo SUS, ignorando que eu estava conveniada, que eu tinha esse amparo do teu convênio. Do convênio. E lá, o que aconteceu? Eu entrei na vala comum, né, da espera, da indução de parto,
somando o tempo do rompimento da bolsa, que foi às 2 da manhã, até o dia do nascimento, foram 42 horas. 42 horas. Então, ele foi nascer no outro dia, 6h30 da noite, e obviamente, um parto repleto de intervenções, né, que começaram no dia anterior, com ocitocina, depois intervenções manuais do médico, depois no parto episiotomia, manobra de Klistler, tudo Pacote que vocês completo. possam... Pacote completo. Né? Não, e aí depois de todo esse processo dolorosíssimo, tu tem todo o processo de não ter o filho, né? Porque normalmente as mulheres, ter. elas relevam Sim, muitas vezes, sim, nos sim. casos de O que violência é um obstétrica. erro. Elas relevam a violência, o que é um erro, mas é o que elas consideram num primeiro momento. Que os produtos estão saudáveis, né? Sobrevivemos os dois, muitos, então tudo está então bem. Vamos deixar de lado. Exato. E aí, depois de tudo, pelo que eu passei, eu ainda ouço, Deus quis assim. Não, como assim? Deus quis assim. As instituições, os médicos foram que quiseram assim. Isso, e aí, claro, a gente entra naquela busca por resposta. Eu tive as respostas, né? E aí vale também aquela frase que o segredo da felicidade é a ignorância. E se eu tivesse ficado na ignorância, talvez eu fosse mais feliz, mas eu fui atrás das respostas e eu tive. E aí eu entrei numa luta judicial, porque eu não poderia deixar de lado. Foi comprovado negligência. Não foi porque ainda não tivemos uma audiência. Então, são 4 anos se arrastando num processo que é doloroso, óbvio, que remói, mas que é necessário. É necessário. E o resultado disso, obviamente, não vai trazer o que eu mais quero, que é o meu filho, mas pode evitar que outros casos parecidos aconteçam. Então, na verdade, o que tu vem construindo antes até desse resultado via judicial, já penso que já está colaborando para que outras mulheres não passem por isso. Né? A construção do projeto tinha esse objetivo. O projeto Biografias do Trauma, além de compartilhar experiências trágicas, traumáticas, de perda, de violência, ele também tinha subjacente uma proposta de orientação jurídica, destacando para a pessoa a necessidade de se judicializar, vamos dizer assim, de registrar, de denunciar, para que a situação não se repita. Eu acredito que a punição é didática. Eu tenho plena convicção nisso. E nesse meio, infelizmente, é necessário, porque não há outra forma de conscientizar pessoas como aquela que deveria ter me assistido e me desassistiu. Ter consciência, não há como fazer com que ele tenha consciência de que a vida não pode ser manipulada, não tem preço. E ali o que predominou foi a comercialização, a mercantilização, como se fala, do parto. O que eu ia aproveitar para sugerir para quem está nos ouvindo, que a gente está falando no intervalo. Isso, a gente tem 3 minutinhos para que encerrar. Existe um trabalho, porque como esse trabalho ele não tem uma institucionalidade, né? As instituições elas não têm muito um padrão, um protocolo também, né? Se já no nascimento não tem, na perda, muito pior menos. ainda. Nós temos em Porto Alegre uma ONG, que chama ONG Amada Helena, e ela faz esse trabalho muito bonito, né? Esse ano até eles fizeram o movimento para sempre serem mãe, né? Eu sempre serei mãe, para toda uma conscientização e para que aquelas mulheres que são mães de filhos que já faleceram tenham espaço para falar, né, sobre os seus filhos, para lembrar, para recordar, para se felicitar pelos seus filhos, porque afinal eles existiram. Então a ONG Amada Helena, se vocês quiserem procurar, tem no Facebook, Instagram, ONG Amada Helena, ela disponibiliza de forma gratuita uma cartilha em PDF. Tá? Com coisas que podem ser ditas e que podem ser úteis, coisas que não devem ser ditas porque são inúteis. Todo esse procedimento formal, né, das questões do óbito, do registro, do sepultamento, quais são as opções que aqueles pais têm, quais são os direitos que eles têm, né, de licença, de afastamento, de todas as questões práticas que também envolvem o falecimento de alguém, ainda mais quando é de um bebê, que é um momento de muita dor, né? E então vale a pena olhar, eu sugiro para todo mundo que olhe, não precisa ter passado por uma perda, não precisa estar se preparando para uma, mas eu acho que é porque essas situações acontecem.
Né? O que a Kelly traz aqui pra gente é que isso acontece. Perto ou longe da gente acontece, e é bom que a gente esteja estar preparado. A gente precisa saber. Né? Sim, saber é poder. A gente precisa se apropriar do empoderamento. Através de todas as informações positivas ou negativas. Tem também um livro isso, da Camila Goitacás, que ela também perdeu um bebê com 11 dias de vida. Até breve, José é o nome do livro. Isso. Se alguém tiver interesse, eu sei que ele vende pela internet, acho que custa R$30, R$35. E é uma história muito bonita, porque a Camila ela fez um blog quando o filho dela, José, nasceu e foi internado. E ali ela escrevia. E ela recebeu uma corrente, assim, todo mundo se uniu em vibrações pelo José, e o José faleceu. E ela escreve nesse livro como é o processo do luto, a partir de uma mãe. Que quando tu chega em qualquer lugar, te pergunta, e o teu filho, como é que tá? Já nasceu? Né? E como a gente se deve se portar também, como a gente vê isso pelos olhos da mãe. Eu acho que pode ajudar a gente a ter um pouquinho mais de tato nesses casos. Meninas, 11h56, a gente está encerrando, já ouvi a trilha aqui no final. Não sei se alguém quer pontualmente, muito rápido, falar alguma coisa. Não, eu acho só que a gente tem que falar sobre o nosso próximo encontro. Bacana. Que não temos data ainda. Nós ainda não temos, mas estará na página do Coletivo Bem Nascer. Né? @Coletivo Bem Nascer no Instagram ou no Facebook Coletivo Bem Nascer Parto Humanizado. Muito bem, gurias. Agradecimento, viu? Tanto a Kelly que obrigada, Kelly. Muito obrigada, meninas. Retorne quantas vezes mais quiseres. Juntos e Shallow Now. Adoro! Ótimo! Ótimo. E agradecer também sempre a parceria das gurias aqui do Coletivo Bem Nascer e por tantas pautas extremamente importantes aqui na construção do Paralelo 30. Essa edição reprisa hoje às 23 horas da noite, 11 da noite, no canal 15 da NET e também pelo streaming no site da e os beijos, FURG. Os beijos. Os o beijos. Último segundo beijo, Helena, beijo Atena. Beijo, Joana. Beijo, Joana. Hoje, 3 meses. Que lindo, parabéns, parabéns. Muito obrigada. Então assistam a reprise ou compartilhem a notícia da reprise hoje às 11 horas da noite. E amanhã é sexta-feira e a gente retorna com mais Paralelo 30. Muito bom.